Bora trabalhar, meu povo, minha pova, seus líndios, suas líndias, vocês estão bom? Vamos trabalhar economia, noções básicas de macroeconomia. Bora lá! Começamos falando um pouquinho como será que funcionam os bancos centrais. Como será, hein? Banco Central? O que é isso? Bom, o Banco Central é o órgão mais importante da política cambial de um país. É um órgão governamental que precisa de certa autonomia. Bom, vamos pensar essa relação? Vamos sugerir uma negociação entre um coronel latifundiário brasileiro e um chinês. Bora! Olha, vamos pensar então que o seu coronel Antônio Sá, vendedor, produtor, exportador de soja, queira negociar com seu Cheng, dono de uma empresa de produção de máquinas e equipamentos lá na China. Como será que a negociação entre eles acontece? Bom, o seu coronel Mendes Sá, ele vai querer exportar sua soja. O Cheng quer exportar suas máquinas e equipamentos. Como será que o Banco Central do Brasil e o Banco Central da China entram nessa transação, que é uma transação do mercado global? Bom, olha só, esse processo de exportação, vejam, soja saindo do seu coronel Antônio Mendes Sá para a China e a máquina saindo da China para a fazenda do coronel. Para efetuar essa troca, tem que haver troca de dinheiro, né, meu povo? Pois é, o dinheiro é o elemento de intermediação das trocas econômicas. Para pagar o trator, o coronel Mendes Sá vai pegar o dinheirinho querido dele. Ele é brasileiro, então o dinheiro são os reais. E o Cheng vai pegar o dinheirinho queridinho dele, o yuan, que é o dinheiro chinês, e eles vão tentar um pagar o outro. Vamos ver se dá? Não dá, porque o Brasil não aceita yuan. A China não aceita o real. Existe uma moeda indexadora de todas as outras no cenário internacional, que é o dólar. O dólar é a moeda global. Em alguns lugares já se aceita o euro, mas o dólar é a moeda universal. Então, como será que o coronel Mendes Sá tem que fazer? Ele pode pegar e transformar todo o dinheiro dele em dólar? Pode, mas ele pode fazer isso da casa dele? Não, ele tem que fazer com auxílio do Banco Central. Só o Banco Central e os doleiros cadastrados no Banco Central podem fazer essa operação de transformação do dinheiro real em dólar de maneira legal. Então, o coronel Mendes Sá manda o dinheirinho dele para o Banco Central que tem divisas, e eu vou falar das divisas já, em dólar, manda os dólares para a China, para o Banco Central chinês, o Banco Central chinês transforma os dólares em yuan e manda o yuan para a conta do Cheng, que feliz recebe o pagamento pelo trator. O Cheng, que quer pagar a soja, manda então o yuan para o Banco Central chinês, que também tem divisas em dólar. Vou falar o que é divisa já falei isso, né? Basicamente, o Banco Central então retém o yuan, transforma em dólar e manda os dólares para o Banco Central brasileiro, que vai pegar esses dólares, transformar em reais e mandar para a conta do seu coronel Antônio de Sá. Então, os bancos centrais são os intermediários de qualquer negociação no sistema internacional, no mercado internacional. Porque o dólar, esse riquíssimo dinheiro internacional, tem que ser prioritariamente negociado pelos bancos centrais. Porque senão as economias serão dolarizadas. E uma economia dolarizada, ela perde proteção. Por que perde proteção? Porque senão, quando o seu coronel Mendes Sá mandar os dólares para a China, os dólares vão sumir do Brasil. E se os brasileiros consumirem muito lá fora, de repente não tem mais dinheiro circulando no Brasil, o Brasil quebra.
Por isso que cada país tem sua moeda e existe uma moeda indexadora internacional, que é a moeda da economia mais forte, né, da economia mais pujante do século 20 e 21 no planeta, a economia americana. Então, para isso que temos a indexação em dólar. O que mais a gente precisa entender? Essa relação dinheiro interno e dólar é uma relação que a gente chama de câmbio. E aí agora a gente vai entender o que são as tais divisas. Por exemplo, seu coronel Mensah, ele fica exportando. Então, as exportações de soja são pagas em dólar. Então, o dólar fica entrando no Banco Central. O que o Banco Central faz? Ele pega o dólar, emite reais. Então ele pega, transforma o dólar em reais e manda os reais para o mercado interno para a conta do coronel. Mas ele segura lá o dólar. E toda vez que entra dólar por conta das exportações, o Banco Central retém esses dólares e faz uma poupança de dólares que a gente chama de divisa nacional. Como ele transforma dólares em real, se o Banco Central mantiver a mesma quantidade de dólares guardadinhas lá que tem de real circulando, o câmbio, o valor do dinheiro interno real vai ser igualitário ao do dólar, ou seja, R$1 vai valer $1. Olha só o que a gente tem aí, 500 dólares guardados no Banco Central, como sendo todo o dinheiro do Brasil. Tendo R$500 circulando, como sendo toda a moeda que circula no mercado interno brasileiro. 500 é igual a 500. Portanto, você tem $1 para cada R$1 circulando no mercado. Agora, o que vai acontecer se o Brasil começar a comprar demais? O que será que vai acontecer se o Brasil começar a importar? Vai sair dólares. Olha só. Vamos ver de novo? Tínhamos 500 dólares, as importações brasileiras compraram, o brasileiro importou, o dólar tem que sair para pagar. Sai real do mercado, vai para o Banco Central, e aí o dólar sai do Banco Central brasileiro para o Banco Central de outros países, que é o que a gente viu lá em relação à China agora há pouco. O que acontece? Quando diminui o dinheiro no Banco Central, nossas divisas diminuem. Se o governo não retiver os reais no Banco Central, muda o valor do dinheiro real em relação ao dólar. Olha, se o governo segurar muito dinheiro que foi transformado em dólar para pagar importações, vai faltar moeda no mercado. Vamos então pensar, se está faltando dinheiro no mercado, quais são as consequências? Bom, se o governo reteve o dinheiro que os brasileiros pagaram para o Banco Central em reais, para transformar os reais em dólar, para pagar os importados, falta dinheiro no mercado e para quem vai faltar esse dinheiro? Para o rico? Para o pobre. Você vai aprofundar a miséria pela escassez de dinheiro, pela escassez monetária. Os ricos centralizarão nas suas contas riqueza, dinheiro. Ao pobre ficará muito difícil encontrar dinheiro. Num primeiro momento, os preços vão abaixar dos produtos, porque menos gente vai conseguir consumir. A pobreza vai ampliar-se muito. Num segundo momento, os donos das indústrias que estão vendendo menos vão perceber que não vale a pena produzir tanto. Vai diminuir a produção e demitir, o que vai ampliar ainda mais o número de pobres miseráveis sem ganho. Nós vamos ter uma crise econômica estabelecida. E com a crise econômica estabelecida vem a incerteza do que vai acontecer num futuro próximo. E aí qual é o passo seguinte? O passo seguinte é termos aumento de preços. Produtos mais escassos, incerteza, insegurança no mercado, poucos investimentos, porque o empresário não quer tirar o dinheirinho dele tão escasso e botar na sua produção ou no mercado como um todo. E aí nós teremos então uma situação de
desagregação, desordem econômica, desordem macroeconômica. Agora, o que vai acontecer se o governo não retiver esse dinheiro? Ele vai jogar esse dinheiro de volta para o mercado. E aí, saiu o dólar, baixou as divisas. Mas eu tenho o mesmo número de dinheiro que eu tinha antes no mercado. Eu tinha 500 para 500 dólares. Agora eu tenho 500 para 250. Ou seja, a minha moeda desvaloriza. Antes era $1 para cada R$1. Agora nós teremos $1 para cada R$2. Ah, essa desvalorização tem consequências? Tem. Inflação também. Por quê? Porque quando o indivíduo chegar com o dinheirinho suado dele para comprar o produto, o comerciante vai olhar e falar assim: mas espera aí, esse dinheiro que antes você usava para pagar o meu produto não vale o mesmo tanto que antes. Ele desvalorizou, você viu, o governo desvalorizou o dinheiro. Então você precisa de muito mais dinheiro do que esse para comprar meu produto. O aumento de preços a gente chama de inflação. É um indicador claro de crise econômica e empobrecimento. Por quê? Porque o salário do pobre fica o tempo todo desvalorizado. Ele ganha o mesmo tanto que ele ganhava, só que o poder aquisitivo dele diminui por conta da desvalorização do câmbio. Só que isso tem consequências que podem vir a ser positivas se bem utilizadas. Uma certa desvalorização do câmbio nacional em relação ao dólar inibe os gastos da classe média e alta com importados, porque fica caro importar, fica caro gastar lá fora. Então é mais interessante comprar produtos nacionais, o que vai gerar mais emprego. Além do que, os produtos nacionais produzidos com moeda nacional ficam mais baratos para compradores exteriores, o que vai possibilitar aumento nas exportações e entrada de dinheiro lá dentro das divisas do Banco Central. Então, se a gente exportar mais, pode ser que a gente reponha aquele dinheiro e volte a ter os 500 que nós tínhamos antes, e aí o dinheiro volta a ser um por um. Quando o dinheiro voltar a ser um por um, vai ficar barato comprar lá fora. Nós vamos voltar a importar mais. Um dinheiro interno muito valorizado em relação ao dólar estimula as importações. As importações levam dinheiro das divisas, levam embora. Vai faltar dinheiro internamente. Então, é uma opção o governo não reter o real. Como eu estava dizendo antes, deixando o real no mercado, desvaloriza o real em relação ao dólar. Volta naquela situação de 2 por 1. Por isso que o câmbio é flutuante. Agora, o que vai acontecer se o governo imprimir dinheiro? Bom, dólar só quem pode imprimir são os americanos. Basicamente, o Brasil pode imprimir reais. Quem imprime? A Casa da Moeda, que é uma empresa associada ao Banco Central do Brasil. Imprimindo mais reais e jogando esses reais no mercado, por exemplo, se o Brasil decidir imprimir mais R$500, o que vai acontecer? Basicamente, vai ampliar o volume de reais internamente, mas as divisas em dólar não mudam. Se eu tiver, então, ao invés de R$500 para $250 e tiver 1.000 para 250, em vez de 2 por 1, eu vou ter 4 por 1. O real desvaloriza ainda mais, o que leva a um aumento na inflação, porque o comerciante vai falar assim: eu não vou vender por esse tanto que você quer me pagar, não. O dinheiro desvalorizou demais, você tem que aumentar a quantidade de dinheiro para comprar. Por sua vez, estimula as exportações, principalmente de commodities. Produtos agrícolas, as commodities são produtos agrícolas, produtos pecuários, produtos de mineração, produtos retirados da natureza e exportados com baixo grau de industrialização. Então interessa a alguém o câmbio desvalorizado. Vou dar uma dica. Latifundiários, bancada ruralista.
e alguns tipos de empresários que vão vender nossos produtos a preço de banana lá fora e vão ganhar em dólar. Porque eles vendem com custo em real, mas transforma e recebe em dólar. E aí o Banco Central transforma em real. E nessa transformação eles ganham mais dinheiro do que se tivesse o brasileiro comprado o produto aqui. Então tem um pessoal que ganha dinheiro com a desvalorização cambial. Tem alguém que perde muito dinheiro com a desvalorização cambial, que é quem sofre com a inflação. Como eu disse, o trabalhador ganha em reais. Se o dinheiro vale menos e ele continua ganhando o mesmo tanto sempre, ele vai ter um poder aquisitivo menor. É muito complexo esse jogo, repararam? Mas ele é um jogo que, apesar de difícil, apesar de muito específico, apesar desse economês, ele é muito lógico. É assim que funciona a nossa macroeconomia e a taxa cambial flutuante. Beleza? O que mais será que aquela língua que a gente chama de economês pode apresentar para a gente que é meio incompreensível? Como será que funciona a Bolsa de Valores, hein? Vamos ver? Olha só, nós temos ali um vendedor todo bonitão, feliz, querendo vender a empresa dele. Oh, quero vender a minha empresa! Como ele pode fazer isso? Ele tem que anunciar a empresa dele no mercado. Quem é o mercado? A Bolsa de Valores. A Bovespa é o mercado brasileiro. Ou seja, é o lugar onde o vendedor vai oferecer o seu produto, a sua empresa, e o comprador vai buscar um produto e uma empresa. Olha o comprador ali, com o dinheirinho na mão. Quer investir em ações de uma boa empresa. Então o vendedor, eu quero vender minha empresa. O comprador, eu quero comprar ações. Como que vai funcionar a transação? O vendedor vai definir o preço das ações e vai pôr elas no mercado. Olha, eu vendo minhas ações por 10. E ele manda as ações dele para a corretora, que vai cobrar dele 1. Então, se ele vende as ações por 10 e paga 1 para a corretagem, ele vai receber 9, né? A corretora vai anunciar na Bovespa, olha, eu tenho as ações deste carinha, desta empresa aqui, que é muito boa. O mercado vai avaliar e tem uma empresa corretora que vai falar assim, essas ações são interessantes. Essa corretora 2 tem um cliente que fala, eu quero investir em ações, um comprador. Aí essa corretora vai mostrar para ele, e essas ações aqui, você não quer comprar? Aí ele fala, eu compro por 11. E aí, então, a corretora vende por 11. A corretora comprou por 10, ou negociou as ações que valiam 10, e cobrou 1 de corretagem. Então, a corretora 1 ganha 1 por ter vendido, e a corretora 2 ganha 1 por ter auxiliado na compra. O vendedor ganhou 9 e o comprador gastou 11. Então é assim que funciona o mercado? Metade, né? A gente viu o processo de compra e venda. Agora, como que aquele que é o comprador agora vai ganhar dinheiro com ações? Ele vai em algum momento se tornar o vendedor. Ele vai falar assim, olha, eu comprei umas ações, agora eu quero vender. A empresa, dona das ações que eu comprei, vixe, cresceu, ganhou dinheiro, as ações valorizaram muito. Estou oferecendo. Aí ele vai então oferecer por 16. Aí a corretora 1 vai falar assim, eu vendo para você. 16 cada ação e você me paga 1 de corretagem. Beleza. Então o vendedor agora, que era o antigo comprador, vai oferecer as ações dele através da corretora na Bovespa. A Bovespa fala, 16, que maravilha. Quem quer comprar? A corretora 2 fala, eu tenho um cliente que quer comprar. Aí ela pega essas ações e oferece. Olha, tem essas ações dessa empresa que está valorizando muito. Aí o comprador fala, eu compro. Eu compro por 17. 16, valor das ações, mais 1 da corretagem da corretora 2. Então ele comprou as ações por 17. O vendedor 1, ele realizou as ações. O que isso quer dizer? Ele ganhou 4, porque antes ele tinha comprado as ações por 11. Agora ele vendeu por 16. Só que ele pagou 1 de corretagem. Então ele vendeu
16 menos 1, 15. Menos 11 que ele pagou, 4. Ele ganhou sem ter feito grande coisa, só esperando o tempo de vender adequadamente as ações, ele ganhou 4. Porque ele comprou as ações com preço baixo e vendeu quando a empresa se valorizou as ações com preço alto. É assim que se ganha dinheiro na Bolsa de Valores. Legal, né? Outros conceitos gerais sobre economia é a balança de pagamentos. Todo país tem sua balança de pagamentos. O que é uma balança de pagamento? É toda e qualquer transação econômica do país, seja na Bolsa de Valores ou nos bancos, os capitais, seja na balança de transações correntes. O que é a balança de transações correntes? A balança de transações correntes é toda e qualquer riqueza gerada por serviços comprados ou vendidos ou por mercadorias compradas ou vendidas na balança comercial. Isso quer dizer, então, que se eu somar a balança comercial, que é a compra e venda de produtos, a balança de serviços, que é a compra e venda de serviços, eu tenho a balança de transações correntes. Se eu somar essa à balança de capitais, eu tenho o saldo da balança de pagamentos. E tudo isso é uma balança. Então depende do quanto eu compro e quanto eu vendo para ter lucro ou não. Vamos pensar isso? Balança comercial, está lá embaixo. Compra e venda de produtos. Se um país vendeu 10 e comprou 5, teve 5 de lucro. Porque gastou 5 e ganhou 10. Agora, se o país vendeu 7 de serviços, mas comprou 8, ele perdeu 1. Quando eu jogo essas duas balanças no mesmo lugar e faço a balança de transações correntes, eu vi que ele ganhou 5 com a balança comercial e perdeu 1 com a balança de serviços. Qual é o saldo da balança de transações correntes? 4. A balança de capitais é a entrada e saída de capitais, de dinheiro, investimentos. Se o país ganhou 4 com transações correntes, que é comércio e serviços, mas perdeu 3 porque ele gastou muito mais, ele perdeu muito mais capital do que ele conseguiu ganhar capital. Então ele tinha 4 na balança de transações correntes, de lucro, mas teve 3 de prejuízo na balança de capitais, no setor financeiro. Qual é a balança de pagamentos dele? 1. É uma balança ainda superavitária, olha que palavrão. Superávit, lucro na balança. Déficit, prejuízo na balança. A balança comercial é uma balança dentro da balança de pagamentos. Como vocês viram, tem a balança comercial, a balança de serviços. E você vai ter também a balança de recursos financeiros, que a gente chama de capitais. Somado essas três, você tem a balança de pagamentos. A balança comercial pega tudo que um país compra e, portanto, gasta dinheiro e tira de tudo que ele vende, portanto, ganha dinheiro. A balança comercial mede importações e exportações, comercialização. Se eu exportei muito, eu ganhei muito dinheiro. Entrou muito dinheiro. Se eu vendi muito, entrou muito dinheiro. Se eu comprei muito, eu gastei muito dinheiro, saiu muito dinheiro. Mas se eu colocar no peso e eu vendi mais do que eu comprei, eu tive lucro. Portanto, a balança é favorável, ou seja, superavitária. Eu estou conseguindo acumular divisas, aqueles dólares no Banco Central. Agora, e se for igual, exportação e importação? Eu tenho uma balança equilibrada, nula, zerada. Agora, se eu importar muito, quer dizer que eu gastei muito dinheiro. E se eu exportei pouco, menos do que eu importei, eu ganhei menos dinheiro. Então, se eu gastei mais do que eu ganhei, eu tenho prejuízo, déficit na balança comercial. É uma balança desfavorável. Beleza? Voltando lá, a balança comercial é, então, a compra e venda de produtos e o saldo dela pode ser parte da balança de transações correntes, que junta também compra e venda de serviços. A balança de capitais mais a balança de transações correntes vai gerar a balança de pagamentos de uma nação. Beleza? Mais um pouquinho de economês aí para vocês, tá? Outro conceito que aparece quando a gente fala de economia é o PIB, o Produto Interno Bruto. O que ele é? É a soma do valor dos bens e serviços que o país produziu num período
com produção agropecuária, com produção na indústria e a balança de serviços. Então, o PIB é a somatória de todos os valores produzidos pela nossa economia, com exceção dos investimentos. Se eu colocar aí os investimentos, aí eu vou ter a balança de pagamentos, aí eu tenho PNB, Produto Nacional Bruto, que é o PIB mais o saldo dos investimentos, a balança de investimentos externos, a balança de capitais. O PIB, então, é a soma do que é produzido. Mas como eu calculo, né? Porque é difícil pensar. Eu tenho que saber que entra no cálculo do PIB bens e produtos finais, serviços, investimentos que empresas fazem para ampliar os seus setores, gastos do governo para atender a população, por exemplo, salários, compra de coisas como, por exemplo, respiradores, armas. Tudo isso entra no PIB. Beleza? O que não entra? Os bens intermediários. Não tem por que eu colocar o preço do pneu no PIB se eu já pago ele no carro. Então eu só coloco o produto final. Então, bens intermediários, os serviços que não geram dinheiro, atividades que não geram dinheiro não entram no PIB. E é assim que eu faço a conta. Vamos calcular o preço do pãozinho, como ele participaria do PIB? O fazendeiro produziu o trigo, que custou 10 centavos. Deveria somar o PIB. O trigo foi moído numa empresa de moinho e a farinha foi produzida a partir do trigo. E a farinha foi vendida a 30 centavos. O padeiro comprou a farinha e fez o pãozinho. E vende o pãozinho a 50 centavos. Vamos somar tudo isso no PIB? Não, porque a farinha e o trigo já estão dentro do pãozinho. Você só conta o preço final. Então é assim que se calcula o PIB. O PIB é a soma, método 1, de toda a riqueza produzida, a partir do que a indústria de bens finais produz, a partir do que a agropecuária produz e exporta, a partir do saldo dos resultados dos serviços. Você pode calcular o PIB assim. Você também pode calcular o PIB por outro método. Quem calcula o PIB é o IBGE. Ele pode calcular a partir da demanda. Em vez do preço comprado, do preço produzido, ele pensa no preço comprado, no preço ganho pela venda. Então, ele pega todo o consumo das famílias, o consumo do governo e os investimentos feitos. E aí você tem o cálculo do PIB. Ou ele pode pegar e calcular a partir da renda. Salários, mais juros, mais aluguéis, mais lucros. Esses três métodos têm que dar o mesmo valor. Aí você tem o PIB bem calculado. Os três cálculos têm que coincidir. Beleza? A renda nacional bruta é, então, o PIB mais a balança de capitais. Beleza? E para a gente começar a finalizar, PIB per capita. Você pega esse valor calculado do PIB, todo o produto da riqueza da nação e divide pelo número de habitantes. É como se toda a riqueza produzida fosse dividida igualmente a cada indivíduo da nação. Aí você vai ter o PIB per capita. Claro, quanto maior o PIB per capita, mais a ideia de que o país tem uma população com condições de consumir melhor e viver melhor. Mas vale dizer que o PIB per capita engana um pouquinho porque ele não consegue mostrar concentração de riquezas. Porque por mais que você divida toda a riqueza do país por todos os habitantes, você faz isso no cálculo. Na realidade, alguém concentra a riqueza e alguém é muito pobre. Por isso que o PIB per capita, quando enviado para o cálculo do IDH, causava distorções. E por isso o IDH sempre foi tido como um índice referencial interessante, mas que tem seus limites. Outros conceitos podem aparecer quando você estiver ouvindo ou falando, por exemplo, de economia. Por exemplo, royalties, que é o valor pago como uma espécie de imposto por retirar da natureza de um país os produtos naturais e ficar para si. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, que agora é a Vale, ela retira minérios, paga para o Brasil royalties, não paga o preço do minério, paga esses impostos e fica com ela.
o minério. E ela vende e tem lucro com isso. Commodities. Já falei um pouco antes, vamos repetir. Todo produto de baixo grau de industrialização que é vendido no mercado internacional. Seja produto primário, seja produto mineral, tem baixo grau de industrialização, é retirado da natureza e é exportado diretamente. Por então, temos commodities. Bom, gente, existem muitos outros conceitos. A gente trata nos seus devidos momentos. Um grande beijo nesse coração, bons estudos e até a próxima. Tchau!